Olá investidores, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai fazer o nosso tradicional respondendo as dúvidas de vocês, respondendo os comentários de vocês, tá? A gente pega os principais comentários, os comentários que a gente acha interessante, que possam agregar para a discussão, traz aqui e debate um pouco sobre tanto críticas, quanto elogios, quanto comentários construtivos, tá bem? Para começar, peguei esse comentário do Éder, eu achei um comentário muito interessante, ele colocou lá no vídeo do Panorama 2021 para as perspectivas de 2022, comentando que ele acredita que esse vai ser um ano muito ruim para o agro, tá? E aí quando a gente fala do agro, ele até trouxe os dois principais pontos. A gente tem uma alta nos insumos, isso é inegável. Os insumos eles estão batendo all-time high, bateram all-time high nos últimos meses. O frete também tem encarecido muito, tá? E ele também trouxe a questão da seca no sul. Acontece que o sul também está passando por uma seca muito grande. Paraná está com uma quebra próxima a 30%, o Rio Grande do Sul está com uma quebra de 25%, 24% na safra. Então sim, a gente pode ter esses dois pontos impactando o segmento, tá? Porém, o que eu vejo para o segmento como um todo, tá? E aí falando segmento como um todo, não empresas específicas ou regiões específicas. Primeiro, sobre a questão dos fertilizantes, eu acho que quem mais deve sofrer com essa questão dos fertilizantes são os Estados Unidos e não o Brasil. Por quê? Porque os fertilizantes eles começaram a encarecer a partir de novembro, dezembro foi um dos picos, a partir daí começou a decair, porque existe uma correlação direta entre custo de fertilizantes e o gás natural. Gás natural nos principais insumos para a produção de alguns fertilizantes, tá? Teve algumas questões políticas, alguns embargos comerciais, entre outros pontos, que encareceram os fertilizantes, uma escassez na China, entre outros pontos, mas eu entendo que isso é algo de curto prazo e que deva afetar principalmente os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos é o principal produtor de milho, o segundo principal de soja, entre outras commodities, então ele acaba por competir bastante com o Brasil e ele tem que ir às compras agora, tá? Fazer a compra de fertilizantes, principalmente, para conseguir cultivar a sua lavoura, e ele vai pegar esse pico de fertilizante que a gente tem vivido hoje. A tendência é que, com o final do inverno na Europa, na Rússia, tá, em alguns outros países também, a gente deve ter uma queda no preço do gás natural. Isso deve impactar os fertilizantes negativamente, o preço dos fertilizantes para baixo. Eu acho que a gente deve ter um alívio. Então eu imagino sim que 2022 deve ser um ano bem forte para água por conta disso. As chuvas no centro-oeste e no nordeste, que é principalmente Bahia, tá, estão cessando. A gente já teve algumas entrevistas do presidente da Brasil Agro, que é uma empresa que tem terras da Bahia, por exemplo, comentando que as previsões para a época de colheita estão muito boas, então estão muito favoráveis, tá? Eles podem bater até recorde de produtividade. Então, eu acho que é um conteúdo bastante interessante, traz um contraponto, mas dito tudo isso que eu falei, eu entendo que são questões de curto prazo que não devem impactar o ano como um todo, principalmente o segmento brasileiro como um todo, tá? Próximo comentário que eu trouxe aqui, também é desse setor, do Márcio. Ele fala que começou a investir em 2021 por causa do amigo. Eu acho que tem que agradecer esse teu amigo, porque amigos que ajudam os outros a investir, começar a investir na bolsa e investir de verdade, não especular, são poucos e são pessoas que devem ser valorizadas, tá? E ele fala que ele tem como principal objetivo a aposentadoria e que ele foi incentivado pelo momento de queda, onde teria muita oportunidade. Eu acho que é realmente isso, tá? Em momentos onde o mercado está em pânico, é que realmente surgem as boas oportunidades. O Buffett tem uma frase bem famosa, que tenha ganância enquanto os outros estão com medo, tenha medo enquanto os outros estão com ganância. Eu acho que esse é o momento de medo no mercado como um todo. A gente tem uma recuperação no início de ano, mas de modo geral, eu vejo o mercado com grandes oportunidades, tá? O Carlos comentou um pouquinho sobre a questão da Hapvida. Eu acho que é uma baita empresa, tem aí um longo caminho de consolidação pela frente. Eu acho que existem alguns riscos de execução no case, tá? Não é um case trivial, mas dando certo toda esse pensamento de consolidar o segmento de mercado deles, e é algo que faz sentido, tem aí sim um potencial gigantesco, tá? Sobre a Ultrapar, o Arthur Danilo ele comentou essa questão que a Ultrapar ela tem alavancado as ações pagando youtubers para fazer propagandas. Sim, é uma questão complexa, tá? Eu acho que assim, quando a gente pega as principais
empresas do planeta, o que a gente vê é que o ganho, ele não está no curto prazo, ele está em projetos bem entregues, projetos bem estruturados de expansão de longo prazo. Então a gente tem aí diversos exemplos de empresas que buscaram expandir o seu mercado, como por exemplo a Walmart, eu acho que é um bom exemplo. Ela começou num estado tendo uma densidade muito forte logística, após isso ela começou a expandir para outros estados, aumentar o número de lojas, etc. e se tornou o gigante que é hoje, tá? A gigante que é hoje. Então eu acho que grandes empresas elas surgem de pequenas empresas que tiveram um bom business plan, um business plan alinhado com alinhamento de interesses de longo prazo. Então, sim, se eu fosse buscar algum tipo de empresa, seria esse tipo. E para finalizar, um comentário muito interessante do Jorge sobre a Via Varejo. Ele coloca: acho o setor muito competitivo. Não há barreiras de entrada, aumento de juros. No momento tem empresas baratas e setores perenes. Concordo, eu acho que é um setor muito competitivo. Quando a gente faz aquele espectro onde a gente tem livre mercado e um setor, um monopólio desregulado, a gente vê que o livre mercado está muito próximo do varejo. Então, um segmento com pouca barreira de entrada, muito competitivo. Tem sim algumas barreiras de entrada, tá? Por exemplo, Via Varejo e Magalu, elas acabam por ter um sistema logístico muito desenvolvido, acabam por entregar muito rápido. Esse é um dos 3 pilares que o Jeff Bezos coloca como sendo cruciais para o varejo se desenvolver. Então, eu acho que tem algumas barreiras de entrada, tá? Principalmente logística, capilaridade, mas eu vejo que é um setor muito competitivo, tá? E a competição muitas vezes é feita por preço, que é o pior tipo de competição para o investidor e é melhor para o cliente, né? Então, eu acho que concordo com você, é um setor muito competitivo, a alta de juros deve impactar, porque a gente tem uma menor demanda no consumo doméstico, que impacta principalmente o varejo, tá? E é isso, pessoal, esses são os principais comentários que vocês trouxeram. Comentem nos nossos vídeos, sempre a gente vai fazer um apanhado dos comentários mais interessantes que a gente possa trazer para a discussão, tá bem? E aí, para finalizar, um último comentário do Você Sabe Analisar uma Empresa, do Daniel. Ele coloca um elogio até, ele coloca: muito bom, por favor, produza mais vídeos como esse, rápido, objetivo, respaldado numa baita ferramenta de suporte nas análises. Parabéns pelo trabalho realizado. Pode deixar, Daniel, a gente vai fazer cada vez mais vídeos desse jeito, porque o nosso objetivo é ensinar vocês a pescar, não é dar o peixe pronto. Tanto é que é com esse propósito que a gente faz os vídeos, né? A gente abre indicador por indicador, entende como é que está funcionando esse indicador, o que olhar nele, o que não olhar, qual indicador é interessante, qual não é. Esse é o nosso objetivo, tá bem? Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.